Olá, hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Jana. Seja bem-vinda ao podcast Mulheres Extraordinárias. Sejam todos bem-vindos, nossos ouvintes, e vamos falar sobre autoestima. Vamos lá, então. Miriam, muitíssimo obrigada pelo convite. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim, realmente é uma honra estar aqui podendo falar ao lado de uma mulher extraordinária, né, que para mim também é inspiração, sobre uma das minhas paixões, que é a dermatologia, e principalmente sobre o quanto ela reflete na autoestima, na beleza feminina, mas não só a questão externa da pele, né? Falarmos que a beleza, a grande beleza e a principal, ela realmente vem de dentro. E a gente, como dermatologista, consegue contribuir muito bem para essa parte externa. E o mais legal de tudo isso, né, Jana, às vezes, por mais procedimentos que são feitos, mas quando a pessoa ela não se conecta com a sua essência, não sabe quem ela é de verdade, não se enxerga perfeita, ela sempre vai achar defeito, não? Sem dúvida. É algo que eu vejo no consultório todos os dias, e isso eu tomo muito cuidado, né? Principalmente quando eu faço a avaliação individual da paciente, é de tentar entender principalmente o interior e de saber como ela está se sentindo. Por que acontece? Muitas vezes dos dois lados isso acontece no consultório. O paciente chegando e querendo ver uma transformação externa, com o interno às vezes sofrido, com questões a serem tratadas. E por mais que eu faça qualquer procedimento dermatológico, que eu faça uma grande transformação estética, às vezes o interno não consegue se olhar no espelho e ter aquela percepção da beleza. E pelo contrário, muitas vezes a paciente chega com uma autoestima e com uma sensação tão boa interna, que o fato de a gente organizar uma rotina de cuidado, de fazermos pequenos procedimentos, já faz com que ela se olhe no espelho com uma grande transformação. E isso é muito cuidadoso na dermatologia, porque eu falo muito, né, que a dermatologia e a psiquiatria, elas caminham muito próximas, principalmente por esse motivo. A gente estava até com a Marjô Nutri, né? E ela falando que ela está até estudando psiquiatria para tratar os pacientes dela. É muito engraçado isso, né? Porque a gente pensa, dermatologia não tem nada a ver. E vocês, médicos, às vezes também precisam ir além para entender a dor do paciente, né? Sem dúvida, por dois motivos. Principalmente na questão estética, porque ao fato de eu fazer uma melhora estética para o paciente, eu falo sempre, né, que é um efeito de cascata. Quando nós temos uma melhora da aparência, nós temos uma melhora do desejo de se vestir melhor, do desejo de fazer exercício, do desejo de se alimentar melhor. E tudo isso é uma consequência que eu vejo e vejo no meu trabalho como muito gratificante. O fato de eu fazer uma paciente sair melhor do consultório, ela desenvolver todo esse outro processo que faz bem para ela também no cuidado de autoestima. E nós da DIM é o complemento dela, veste uma roupa, se acha linda, maravilhosa. Por quê? Porque a beleza veio de dentro. Exatamente. Não é só a aplicação, enfim, né? Exatamente. E também, pelo outro lado, né, quando nós falamos de pele, a gente fala muito que a pele ela é o espelho da nossa alma, e é fato, né? Quando se fala de estética, é isso que viemos até agora, mas quando se fala de doenças de pele também, né? Muitas questões internas, elas se manifestam na pele, e aí a gente tem esse cuidado de interpretar e de entender que nem sempre a origem está ali na pele, né? E como médica, principalmente, entender de onde vem isso, às vezes de algum órgão, às vezes de questões emocionais muito grandes, e quando a gente não trata essa parte, a pele, em consequência, sofre. Doutora Jana, e a gente estava falando das emoções que afetam a pele, a beleza, né? Hoje, quando um paciente chega no consultório, essa avaliação, como é feita? Assim, você observa a pele, você já observa... Me conta um pouquinho para entender. Bom, então como funciona a nossa rotina dermatológica, né? Principalmente, eu parto muito do princípio que eu preciso ouvir o paciente, né? E a dor do paciente, exatamente o que ele se incomoda, como ele se enxerga no espelho. Esse ato de eu ter a delicadeza de escutar é o que faz toda a diferença, né? Eu, claro, tenho uma bagagem de estudo, de preparo para saber o que o paciente vai precisar, mas sem dúvida, se eu não consigo ouvir o que ele sente, eu não vou conseguir atingir o que ele deseja. Então, o fato de eu fazer análise, de ir diretamente ao ponto que incomoda, é principal. Mas, principalmente, avaliar a individualidade, né? De saber que cada paciente, ele tem um formato de rosto, ele tem um perfil de personalidade, ele quer transmitir uma expressão específica, né? Isso entra muito na questão dos arquétipos, né? Que expressão que eu quero passar, né? Isso entra, inclusive, não só no aspecto da face, do que eu vou fazer como dermatologista,
mas na vestimenta, Também. né? Como eu quero me portar perante a tal situação, a minha profissão, a minha apresentação perante a sociedade. Então, isso também leva em conta a minha avaliação facial. Muitos pacientes acabam tendo uma expressão de braveza, sem serem bravos de personalidade, né? Dá para aliviar um pouquinho? Sem dúvida, assim. Então, muito paciente chega e fala assim, olha, às vezes eles perguntam se eu estou bravo por algum motivo e eu não estou, na verdade, né? É só minha expressão de estar mais concentrado, de estar fazendo algum trabalho que eu fique focado e eu faço expressões faciais. Muitos pacientes falam que tem uma expressão assim de triste e não necessariamente estão tristes. Então, isso são detalhes que com a dermatologia e com os procedimentos, nós conseguimos melhorar essa expressão, essa sensação do paciente, essa percepção. E já que estamos no mês das mulheres, falando para muitas mulheres, né, Jana? Hoje, como está essa medicina da dermatologia? Porque eu vejo que ela é tão avançada e constantemente saem novos produtos, enfim. Mas hoje, o que a gente pode dizer para a gente manter a pele jovem, sempre bonita? Conta aí pra gente, quais são as últimas novidades da dermatologia também? Então, o nosso grande desafio da dermatologia, eu falo que eu encaro isso todos os dias com muito cuidado, é manter o paciente bem, sem ser transformado ao longo dos anos, né? O que nós vemos hoje em dia é uma mudança grande de perfil e de padrão facial, inclusive assim, de uma forma caricata, né, onde muitos rostos têm ficado parecidos por um padrão de planejamento dermatológico, de planejamento de procedimentos, que nem sempre é o adequado para cada pessoa individualmente. Então, quando eu falo em cuidar de uma pessoa no processo de envelhecimento, é eu fazer com que o paciente tenha a melhor versão dele em todas as fases da sua vida, né? E isso parte de um princípio que eu devo avaliar. Um exemplo, né? A Miriam hoje e como eu quero a Miriam daqui a 10 anos, né? Como a Miriam vai sair do meu consultório hoje, o que eu posso fazer de procedimento, mas o que eu vou ter de repercussão daqui a 10 anos. Eu vou colocar preenchedores na Miriam e esse preenchedor daqui a 10 anos vai estar se comportando como? Eu preciso ter um desafio de não transformar os rostos, de não fazer rostos volumosos, de não fazer rostos deformados ao longo do tempo. Quando eu parto do princípio que uma paciente mulher ela vai querer se cuidar para o resto da vida, eu preciso saber que ela possa fazer procedimento para o resto da vida e que eu preserve a naturalidade dela. Isso é um cuidado gigantesco que eu tomo na dermatologia e no consultório, de que eu mantenha a naturalidade e a essência de cada paciente. Essa é a preocupação sempre, né? A gente observa muitas pessoas que fizeram vários procedimentos e deformam o rosto, né? E depois não dá mais para voltar atrás. Até dá, né, Jana? Então, quando se fala em dá para voltar atrás, a gente tem visto, inclusive nas mídias, né, e nas redes sociais, principalmente acaba ficando por artistas que estão retirando procedimentos estéticos, provavelmente muitos de vocês já perceberam, né? E o que vem acontecendo por conta disso, né? Principalmente o excesso, né? Quando eu faço um procedimento num paciente, eu consigo fazer ele sair muito bem do consultório naquele momento, mas isso que eu falo, eu tenho que pensar a longo prazo. A longo prazo, eu fazendo procedimentos repetidos, sem ter uma certa consequência de resultado, vai fazendo com que os rostos fiquem volumosos. E eu preciso, ao longo do tempo, retirar esse produto. Então, tem tido, né, uma grande discussão ao redor de tudo isso, de até que ponto retirar tudo e fazer de novo tem benefício, mas claro que às vezes é necessário, se não tiver esse controle de mão do uso da quantidade sem exagero. E qual, Jana, hoje, que produtos novos têm vindo no mercado para a gente entender qual o benefício, enfim, né? Eu faço Sculptra, Radiesse, tem coisas às vezes que eu falo sempre pra Jana, me deixa linda, maravilhosa. Nós mulheres precisamos ficar sempre lindas, né, gente? Então, o nosso maior direcionamento é sempre prevenção e processo de envelhecimento e tratamento de flacidez. Então, quanto mais a gente puder preservar a naturalidade, fazer com que esse processo ocorra de uma forma cuidadosa, é melhor para o paciente. Então, sempre se leva em conta bioestímulo de colágeno, através de injetáveis e através de aparelhos. Só para me entender, o injetável é aquele que penetra na derma... Na derme, exatamente. A derme é a segunda camada da nossa pele, aonde fica o nosso fibroblasto, que é a célula produtora de colágeno. Então, ao injetar um produto naquela região, eu vou fazer com que ao redor faça uma trama de produção de colágeno. E isso dá um aspecto de firmeza para minha pele. De quando eu faço um
beliscão na pele, eu ter essa firmeza de puxar e ela não tenha uma grande elasticidade que faz aquela sensação grande de derretimento e que é a maior queixa do consultório. A minha pele está derretendo, o meu rosto está caindo. Então, ao fazer bioestímulo de colágeno, eu consigo tentar reposicionar uma estrutura que saiu do lugar, literalmente, né? E isso faz com que eu faça um processo de tratamento com naturalidade. E claro, quando eu preciso lançar mão dos preenchedores para ocupar áreas de sombras, né? Porque, inclusive, na dermatologia, tudo é questão de luz e sombra também. Né? Então, quando eu tenho Eu não muita sabia sombra, que era luz e sombra. Exatamente, né? Quando eu tenho uma grande sombra no conhecido bigode chinês, eu vou dar uma expressão de mais envelhecida. Então, quando eu tiro essa sombra, eu dou um aspecto de mais leveza para a face. Ao mesmo tempo, nas olheiras. Quando eu tenho uma olheira mais afundada, eu dou um aspecto de cansaço, de tristeza, que não necessariamente repercute o que o paciente está sentindo. Então, ao tirar sombras, eu consigo dar um aspecto não só de jovialidade, mas de leveza e de saúde também para a face. Então, os bioestimulador interno, que fala na derme, na segunda camada, hoje o que tem de mais novo para manter a pele mais firme? Sim, e associado a tecnologias, aparelhos, né? Então, quando nós falamos do quesito bioestímulo de colágeno, nós sempre vamos pensar que o que mais eu puder dar para aquela derme produzir colágeno de benefício, eu vou estar tendo maior produção. Então, se eu tiver a oportunidade de associar um procedimento injetável, que nós vínhamos falando, com um procedimento de tecnologia máquina, tipo um Ultraformer, Liftera, Ultera, que são marcas de máquinas que fazem esse processo de estímulo de colágeno, eu vou estar fazendo um estímulo duplo. Então, eu consigo ter um benefício duplo também no quesito estímulo. Então, a máquina funciona se eu também fizer o injetável, ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu posso ter a opção de fazer separados e, se eu preciso um estímulo maior, de fazer no mesmo dia a associação. Então, eu posso, inclusive, ir no consultório, né? E é muito comum também mulheres em atividade, proatividade, né? Não terem muito tempo para ir para o consultório, então a gente tenta juntar tudo num dia só. E a paciente faz, então, a máquina, o Ultraformer, associado a um bioestímulo injetável, por exemplo, no mesmo dia. Isso vai garantir para ela uma otimização de tempo e de resultados, sem dúvida. Então, hoje, a gente já falou, mas o que tem de mais moderno é na... E o Botox, ele não é na derme? O Botox ele tem ação muscular, ele faz uma paralisação de musculatura temporária. E aí são indicações que se complementam, sem dúvida, né? Quando eu falo de bioestímulo de colágeno, eu estou falando de tratamento de flacidez, efeito lifting e suspensão de face. Quando eu falo de toxina, eu estou falando de linha de expressão. E paralisação de movimento faz com que, ao longo do tempo, eu tenha menos formação de linha de expressão. Então, quando se fala em aplicar Botox, né? E eu sempre brinco, mas é uma realidade, que como dermatologista, não é que a gente queira colocar Botox em todo mundo desde cedo, mas sempre que eu tiver a oportunidade de aplicar uma toxina botulínica numa paciente entre 25 e 30 anos, eu estou prevenindo a formação de rugas futuras. E sempre, né, como tudo na vida, o ditado de prevenir é melhor do que remediar. Se eu tiver a oportunidade de manter uma pele lisa por mais tempo, eu vou ter menos linhas de expressão ao longo dos anos, eu vou ter menos processo de vinco na pele e uma qualidade de pele melhor no futuro. Então, a ação da toxina botulínica é uma paralisação da musculatura, onde eu não tenho o movimento da mímica facial, que são as expressões do bravo, do assustado, do sorriso, que são os famosos pés de galinha. Quando eu paraliso isso, em consequência, minha pele em cima não vai ficar movimentando. E ao não movimentar a pele, eu não faço os vincos ao longo da vida. Então, se eu puder ter a oportunidade de prevenir, eu vou evitar que isso aconteça no futuro. Doutora Jane, deixa eu perguntar. Cremes, hidratantes, o que para cada idade tem um tipo específico? O que a gente pode fazer hoje para que todos os que estão nos vendo e ouvindo se conectem com isso? O que a gente pode fazer para manter a qualidade da pele? Eu tenho observado muito a minha pele, às vezes tem poros, parece meio abertos, eu não sei, quando eu me olho de perto eu percebo isso. Tem algo a ver ou tem cremes para fechar, enfim? Sem dúvida. Primeiro, isso é algo que, inclusive, eu falo muito todos os dias em consultório, é bem importante, inclusive, essa alerta, né? Quando a gente fala de poro, por ter muito acesso à rede social, a filtro de Instagram e toda essa questão, né, de eu poder transformar a minha imagem numa mídia social, a gente tem aquela tendência de querer uma pele sem poro, uma pele lisa e absolutamente igual ao que eu vejo numa foto que eu coloco filtro. Mas eu falo sempre, né, o poro ele é uma estrutura anatômica, ele está na nossa integridade de pele. Então, um poro é um folículo de pelo que não sai na pele feminina, né? Então, eu tenho um buraquinho que é o poro
de onde vai sair a produção de sebo, que é a gordura da pele, de onde vai sair a produção de suor. E todo mundo tem poro, inevitavelmente, mas o que acontece é que alguns perfis de pele, por serem mais oleosas, inclusive por eu muitas vezes cuidar um pouco menos da limpeza dessa pele, da retirada da maquiagem, eu posso dilatar mais esse poro do que alguém que toma um pouco mais de cuidado. A poluição, propriamente dita, ela já dilata um pouco mais o poro. Mas essa estrutura anatômica, ela tem uma característica específica, então muitas pessoas têm aberto e muitas pessoas têm fechado. Mas sim, eu consigo modular isso com tratamentos e cuidados diários, né? A famosa rotina de skincare, ela é imprescindível. Eu falo que ela é o remédio da pele e ela realmente é, né? Assim como eu tenho que tratar, se for o caso de uma hipertensão com medicação, de um diabetes com medicação, o cuidado diário da pele, de uma rotina de limpeza, de um tratamento específico e do uso da proteção solar, ele faz com que eu tenha essa melhora do brilho, do viço, do poro. E essa rotina, ela pode ser básica, né? Nós sabemos que os cremes, eles têm uma capacidade de penetração de 2 milímetros na pele. Então, é fato que o creme ele não vai substituir um procedimento estético, isso é realidade, né? Então, às vezes, também existe uma falsa impressão de que eu invisto num creme muito caro e que eu vou tratar minha flacidez. Isso não é uma realidade, isso é um mito, né? Mas quando eu consigo ter uma rotina base, eu melhoro a superfície da pele. Então, o fato de eu limpar bem a pele à noite, o fato de eu passar um hidratante, de eu ter uma rotina de utilizar a vitamina C, um ácido hialurônico, um retinol, vai fazer com que esse poro diminua, vai fazer com que a pele faça renovação celular diária, vai fazer com que eu tenha uma hidratação e melhore o viço, e automaticamente eu tenha reflectância de luz, e a pele automaticamente mostrar um brilho de saúde, de beleza, né? E a base de tudo, proteção solar, né? Eu sempre falo que se tiver uma coisa que eu tenha que escolher para uso de vida e de orientação use protetor solar, né? O protetor solar, ele tem uma função também e fundamental de prevenir o risco de câncer de pele, que é o nosso maior cuidado quando se fala no quesito dermatologia, mas ele tem um cuidado de hidratação, ele tem um cuidado de proteção de linha de expressão. Então, a base de tudo é proteção solar. E essa rotina diária, ela precisa ser implementada, assim como eu falo, de escovar os dentes, assim como pentear os cabelos, entra, sem dúvida, a rotina de skincare. E às vezes a gente, nessa vida corrida, a gente se esquece de tirar, lava o rosto rapidinho, mas de fazer todo esse processo. E é importante a gente entender, né, que para termos resultados bons, a gente tem que ter algum esforço diferente, senão a gente não chega no resultado nunca, né? Sem dúvida, e isso serve muito para a parte facial, que estamos falando no quesito cuidado e prevenção, mas corporal também, né? O nosso corpo é a nossa casa, sem dúvida, né? Assim, tanto interno quanto externo, mas esse cuidado também da qualidade da pele, da hidratação, faz com que eu tenha não só a prevenção de envelhecimento, mas a saúde da pele, né? Muitas questões de coceiras de pele, de ressecamentos, elas se manifestam por um simples fato de falta de cuidado diário, né? De excesso de banho, de excesso de sabonete, de falta de hidratação. Então, essa base principal, ela faz parte de um cuidado simples que é possível de fazer diário. E o que tu falou é muito interessante, né? A nossa casa é o nosso corpo, né? E se a gente não cuidar da alimentação, se a gente não cuidar do nosso corpo, da pele, realmente a gente tem consequências lá na frente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jana. A alimentação, ela modifica a estrutura da pele? Ela ajuda? Tem alguns alimentos específicos? O que tem relação? A relação entre pele e alimentação, né, realmente quando a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, e é fato, né, acontece muito relacionado a processos inflamatórios, né? Assim como muitas questões internas de doenças autoinflamatórias que nós temos que piora quando o processo alimentar não é adequado, a pele ela responde a isso também em muitas doenças, né? Nós temos muitas doenças inflamatórias de pele, como a base, que é muito comum, melasma, né? Vamos levar isso em conta. O melasma é uma mancha super comum das mulheres e que ele tem uma condição inflamatória. Rosácea, acne, todas essas condições inflamatórias, se eu tiver uma alimentação desregrada, que seja mais inflamatória, né? Onde eu tenha excesso realmente de lactose, de glúten, de
de alimentos mais inflamatórios, eu vou fazer com que o meu sistema imunológico também ative mais essas doenças. Então, sem dúvida, quanto mais eu tiver uma alimentação regrada, melhor eu vou ter controle dessas doenças. E entrando um outro assunto em relação ao estresse, quando nós falamos do estresse e da pele, né? Tem muita relação também com essa questão alimentar, mas o estresse ele também faz a formação de radicais livres, que é o que gera processo de oxidação, de envelhecimento celular e de processo inflamatório. Então, eu costumo falar muito isso todos os dias, que nem sempre as doenças de pele elas são causadas diretamente pelo estresse, mas o estresse ele modula muitas delas. Então, sempre que eu tiver um excesso de sobrecarga de estresse, de trabalho que seja, ou de condições que me levem a ter uma instabilidade emocional, eu vou ter tendência a pele a piorar. Sempre que eu estiver mais estável e melhor internamente, eu vou ter tendência a todas as condições de pele ficarem menos inflamadas e ficarem mais controladas. Isso é inevitável. Então, a gente precisa cuidar do estresse também, gente. Olha, estresse dá problema de intestino, estresse dá problema de pele. Então, vamos controlar o estresse, que é muito desafiador, né? Doutora Jana, estamos no mês de março, mês das mulheres. Tem alguma coisa, algum recado que você quer dizer para essas mulheres maravilhosas que nos ouvem? Eu quero dizer que em grandes ou em pequenas proporções, né, de acordo com as possibilidades de cuidar, de ter uma consulta dermatológica, de fazer um procedimento ou não, de fazer um cuidado de skincare. É claro que sempre que possível, né, ter todo esse acompanhamento é interessante, mas eu posso partir de uma rotina base, de um cuidado base realmente, de eu ter uma rotina de lavar o rosto, de eu passar protetor solar, de eu me olhar no espelho, de eu me cuidar mais e sentir essa questão de admirar, né, a beleza que a gente tem, com as nossas assimetrias, com as nossas irregularidades, né? Isso faz parte da beleza humana, né? Isso faz parte do processo do ser humano, cada um é individual em si. Então, o fato de eu me amar, de eu me olhar no espelho, de eu me sentir bem, faz com que internamente eu vá me sentir muito melhor. Então, na sua individualidade, se ame, se cuide, porque isso é fundamental para uma qualidade de vida. Doutora Jana, muito obrigada por comparecer no podcast Mulheres Extraordinárias. Espero que todas as mulheres que estão nos ouvindo aproveitem esse podcast, né? E quero que você também fale onde você atende, para que as pessoas lhe procurem, porque você é maravilhosa. Então, primeiro, muitíssimo obrigada. Para mim é um prazer poder aqui, como eu digo, falar de uma questão que é minha paixão e que eu levo como lema de vida, o cuidado da saúde da pele. Eu atendo como médica dermatologista já há 9 anos, né, em São João Batista, que é a minha cidade natal, com muito amor e com muito carinho para receber todos os meus pacientes lá. E dos últimos tempos, recentemente, também atendendo em Itapema, Meia Praia, né, no consultório da doutora Caroline Bená, que é uma médica ginecologista, também uma mulher extraordinária, que para mim é inspiração e muito orgulho de poder estar lá ao lado dela agora, cuidando das pacientes também em Itapema. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer cuidar de mulheres e devolver autoestima através do meu trabalho. E se você gostou deste podcast, Mulheres Extraordinárias, compartilhe com uma amiga, se inscreva no canal para assistir mais vídeos como estes.